O mundo agora viu que tudo ele cumpriu do jeito que falou, dizendo eu voltarei e assim vos levarei, e hoje ele voltou. Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. A terra inteira chorando estará, mas hoje ainda é tempo pra você mudar o seu modo de pensar. Mas hoje ainda é tempo, tempo sim, pra você mudar sua maneira de achar. Mas hoje ainda é tempo sim, pra você mudar o seu modo de pensar. Mas hoje ainda é tempo, hoje é tempo sim, pra você mudar. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Hoje é o nosso 18º sinal do fim do mundo. E estaremos falando, a partir desse momento, do 18º sinal, que é os dias abreviados. Pastor, mas uma coisa tão simples. Eu queria que o senhor falasse de uma coisa mais profunda. Talvez você não entendeu. Você agora vai entender a profundidade, o que significa esses dias abreviados. Está tudo no contexto desse longo discurso que eu fiz agora, deste longo preâmbulo que eu dei para poder adentrar neste assunto. Tudo está contido aí. Agora nós vamos compreender melhor. Ele se encontra em Mateus 24, 22 e mais alguns versículos que já estaremos citando gradativamente. Vamos lá então ao que nos diz. Os dias abreviados. Levando já em consideração que, conforme a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, é a versão mais usada por nós cristãos hoje, que é a que mais eu gosto também. Nesta versão, a palavra dia, ela aparece exatamente 1365 vezes. Isto é, um ano e mais 1000 vezes a palavra dia. Quão profunda é esta palavra! E veja que o próprio Deus diz, ainda antes que houvesse dias, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, é mais uma para entendermos que esses dias terão que se cumprir, terão que acontecer. Imagine uma coisa, se de repente um grupo de pastores, ministros, etc., se ajuntasse e orassem e repreendesse se não tivesse mais pandemia. O que aconteceria? Será que você acreditaria nas palavras de Jesus? Provavelmente não. Se todos eles se ajuntarem e vamos orar, não vai ter mais terremoto, não vai ter mais guerra, não vai ter mais. Eu nunca li na palavra de Deus que ele mandou fazer isso. Entenda bem. Jamais. O que está para vir são cumprimentos da palavra e ele foi bem claro. Essas coisas eu vos tenho dito para que quando acontecerem, saibais que eu de antemão vos avisei.
Ele está no controle. Ele controla todos os ventos, os vendavais, as tempestades, porém, ele é esconderijo. Segurança para mim e para você. Você está seguro no meio da tempestade. Você está abrigado na tempestade. Ele entrou para o barco, a tempestade continuava, mas o barco agora não podia afundar. Ele andou sobre as águas com Pedro, a tempestade continuava, mas não podia engolir ele, Pedro, porque ele é o refúgio, ele é a nossa segurança. É nele que você deve se refugiar, como se refugiaram na arca todas aquelas 8 almas, vamos dizer assim, como diz o próprio Pedro na sua carta, não é? Noé, seus 3 filhos, as 3 noras e a sua esposa. Eles se refugiaram e a Bíblia diz que a arca era Cristo. Muito bem, vamos então aos dias abreviados, que está em Mateus 24, 22, que diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Pastor, o que será isso? O que quer dizer dias abreviados? Esses dias abreviados, eles vão ser encolhidos, eles serão sanfonados, eles serão diminuídos. Talvez você não percebeu ainda. Vamos ter que adentrar um pouquinho mais. Vamos lá. Diz ainda, somente esses 2 lugares se fala de dias abreviados. Vamos para Provérbios 10, 27, onde está registrado, é o 2º versículo da Bíblia com esse registro de dias abreviados. Só vai encontrar em Mateus 24, 22 e Provérbios 10, 27, onde diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Anos abreviados, dias abreviados. Muito bem. Quando Jesus, aqui ele diz anos, mas quando Jesus fala dias, ele está se referindo a um curto espaço de anos, um pouco de tempo, que se ele não for abreviado, pior seria, porque não salvaria carne alguma. Isso, pastor, começa quando? Vamos entender primeiro o que é dias, tá bom? E o que seria abreviar, senão não vamos entender nada. Vamos lá, o que seria dia? Então vamos para Gênesis, capítulo 1. Olha o que diz o versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia 1. Isso aqui está em Gênesis 1:5. Ele cria a luz e diz: haja luz. Separou a luz das trevas e chamou a luz dia. Então a porção que brilha, a porção clara das nossas 24 horas, que são 12 horas, equivalente, quer dizer dia. Ele chamou dia. E veja que ele disse que era bom. Agora, o Senhor levou um dia inteiro. Mas quanto tempo demorou esse dia? Um dia inteiro só para separar a luz das trevas? Sim. E quanto tempo demora esse dia? A Bíblia nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E isso se aplica muito aqui. Isso, 100% dos teólogos sempre se referem a estas pequenas passagens. E nós já vamos explicar o porquê deles se referirem assim. E já vamos entender. Lá vai. Versículo 6. E disse Deus, agora vai para o 2º dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia 2º. Ele só separou as águas de cima das de baixo. Por que águas, pastor? Porque não havia terra ainda. Porção seca não tinha, só tinha água. E ele agora separa as águas de cima das de baixo. Quer dizer, o que você chama de nuvens, firmamento lá em cima, essa parte azul que nós enxergamos, que se eu atravessar essa atmosfera aqui, nós não vamos enxergar mais azul, é tudo escuro. Então, essa parte azul
que nós estamos vendo aqui, que só aparece para nós dali para baixo, essa é a parte que ele separou. As águas de cima das de baixo, fez o firmamento, fez a separação gostosa que nós vivemos. Esse ar gostoso que respiramos, ele estava preparando isso e levou mais um dia para fazer isso. E foi à tarde e amanhã, o segundo dia. Então lá vai. E disse Deus, ajuntem-se as águas em um lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E a terra produziu ervas. Ele mandou a terra produzir ervas, né? A terra produziu ervas, dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, o dia terceiro. Então vamos lá. Fez luz, agora separou das trevas, tudo primeiro dia. Ele agora separa as águas de cima e de baixo, segundo dia. No terceiro dia, ele faz aparecer a porção seca, que é a terra, da qual nós seríamos criados dela, formado dela, do pó da terra. Não tinha ainda. Ele faz aparecer. Pode ser que ela esteja embaixo das águas, estivesse, de forma que ela não estava ali. E agora ele faz aparecer esta porção seca. Mas no terceiro dia. Então vamos entender pouco a pouco o que quer dizer isso. Porque até aí não tinha sol, não tinha lua. E se não tinha sol, lua, estrelas e terra funcionando nesse modo contínuo, que é o que eu chamo para entendermos o que é dia, então como era contado o tempo? Então isso quer dizer que não tinha tempo? É isso que nós estamos nos referindo. Tempo. Isso aqui é um desafio ao homem desde o início do entendimento humano. Tempo e espaço no qual nós estamos aprisionados. Todo homem, todo ser, tudo está preso. Deus aprisionou tudo no tempo e espaço. Você não tem como fugir disso. Tempo e espaço é o desafio humano 24 horas. O homem quer sair daqui e aparecer ali, ele está preso no tempo e espaço. Deus está na eternidade. Lá não tem esta prisão de tempo e espaço. Ele cria isso agora no quarto dia. Vamos ver. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempo determinado, e para dias e anos. Então não tinha tempo determinado, não tinha dias e anos, não tinha sol e lua, estrelas, não tinha os 28 dias da lunação, e muito menos os nossos 365 do nosso ano solar, não tinha. E agora? Como era a contagem? Como é que se sabia que foi à tarde e amanhã o primeiro dia? Se não tinha contagem, não existia 24 horas, não tinha nada disso ainda. Ele cria o sol para presidir o dia, quer dizer, para fazer a contagem do dia, para determinar o dia. Então, se não tinha sol, não tinha dia determinado. E como seria? Mas a Bíblia diz que foi à tarde e amanhã. Porque tarde, no hebraico, quer dizer o cair da noite. Então, quando das 6 da tarde em diante, para os hebreus, é tarde. Então, já está declinando o dia para eles. Ele diz isso para Jesus, a caminho de Emaús. Fica conosco, porque o dia já vai declinando. Estava no cair da tarde, é tanto que eles entraram e foram tomar a sua refeição noturna. Veja que não tinha essa contagem. Então o que quer dizer isso? Como era contado esses dias? Que tamanho eram esses dias? Porque tinha contagem, mas era uma contagem de Deus. Então aí entendemos que esses dias seria mais ou menos, não podemos determinar o certo, ou dizer, não existe homem nenhum na terra que possa fazer isso, ou dizer que cada um deles era 1000 anos. Pode ser que seja como, por exemplo, século passado, que é o século antediluviano, ele demorou 1656 anos. Agora, o século presente, ele já está completando agora 4000 anos. O século futuro só vai ter 1000 anos completos, justinho. Então, calma aí. É como se fossem 3 dias,
Um de 1656 anos, outro de 4.000 anos e um dia de 1.000 anos. É o que nós podemos conhecer. Então não podemos saber jamais como eram esses dias. O primeiro dia não sei se durou 10.000 anos. O segundo eu não sei se durou 1.000 anos. O terceiro eu não sei se durou 4.000 anos. Então, entenda com calma, senão você não vai compreender o que seria esses dias abreviado que estamos vivendo. Talvez você nem percebeu. Mas esta é a dura notícia que eu tenho para você. Alguns já perceberam que o tempo está passando cada vez mais rápido. Você só vê o teu filho crescendo e daqui a pouco está maior que você. Você nem percebe que as roupas do teu filho, da tua filha, já não está cabendo mais nele. Você nem percebe, muitas vezes, que os teus cabelos começaram a embranquecer, mas muito rápido. Às vezes você olha para trás e diz, meu Deus, ontem eu tinha 15 anos. Ontem eu tinha 30. Deus, o que é isso? Eles estão velozes. Jó disse, meus dias são velozes como a lançadeira do tecelão. Eles estão passando velozes, meu querido. Você precisa se preparar para a vinda do Senhor. Ele está abreviando esses dias. Ele não vai abreviar esse dia na grande tribulação. Ele não vai abreviar esses dias no fim da grande tribulação. Esses dias serão abreviados pouco a pouco, gradativamente, como nós estamos vendo acontecer. Eles vão se passar velozmente, mas pouco a pouco. É como se eles fossem enrugando devagar. Deixa eu ver se eu faço você entender. Se um dia de luz solar tem 12 horas, então esse hoje vai ter só apenas 11 horas. Daqui 5 anos, ele já diminuiu para 10 horas. Daqui mais 10 anos, ele diminuiu para 9 horas. Daqui mais 20 anos, ele já diminuiu para 8 horas. Pastor, mas e o relógio? Ele vai diminuir? Não! O relógio vai continuar. Você entende o que é moto contínuo? Olhe por onde eu rodei até agora para você entender. O relógio vai continuar marcando 12 horas do dia, mas não tem mais 12 horas, querido. Só tem 9, só tem 8. E as pessoas não percebem. Eles estão passando rápido. Continua, mas ela está muito rápido, muito veloz, como disse Jó. E isso está acontecendo e o homem não está percebendo. Ninguém está prestando atenção. Todos estão preocupados com os acontecimentos. As pessoas hoje acordam, ligam o celular imediatamente, já vai ver quantas curtidas ele teve, ela teve. Ele está preocupado com isso, ele não está preocupado com os acontecimentos. Enquanto ele olha quantas curtidas teve, já foram mais alguns minutos abreviados e ele nem viu. Paulo, se referindo a isso, sabe o que ele diz? Remindo o tempo, porque os dias são maus. É isso mesmo que você está ouvindo. Esse é o tempo do cumprimento destas palavras de Paulo. É tempo, igreja, é tempo, irmãos, de remirmos o tempo, porque os dias são maus. E se ele não abreviasse esses dias, poucos se salvariam, poucos estariam prontos para o arrebatamento. E na grande tribulação, ele vai ser muito mais abreviado, de sorte que se ele não abreviar mais rápido ainda, agora é a carne que não vai sobrar. Por isso ele disse, não salvaria carne alguma se ele não abreviasse. Por causa dos escolhidos para o fim do milênio, ou para o fim da grande tribulação, por causa desses escolhidos, é que serão abreviados os dias da grande tribulação. Por causa de nós, hoje, é abreviado esses dias da igreja, para que muitos mantenham-se fiéis ao Senhor, para que a minha luta, a tua luta, ela passe rápida, e você nem sinta a dor. Ele está preocupado comigo e contigo. De vez em quando você geme. Nunca a igreja gemeu tanto como está gemendo agora. As perseguições são 24 horas. Eu estou falando de igreja, não estou falando do Zezinho, que se diz crente e não é crente, que se diz servo de Deus e não é, que ninguém se preocupa com ele, que ninguém calunia ele, que ninguém fala mal dele, que ninguém persegue ele. Eu não estou falando dele. Eu não estou falando do Zezinho, que ele posta no Facebook, nas redes sociais, uma série de coisas contra a palavra de Deus, contra a crente, que é o que mais se vê hoje. Eu não estou falando dele.
porque o Facebook vai apoiar, todas as redes sociais vão apoiar, os irmãos vão curtir. Eu estou falando daquele que quer postar coisa da palavra de Deus e é retaliado pelas redes sociais, retaliado pelos próprios irmãos, retaliado pelas pessoas que estão em volta, é chamado de imprestável, é chamado de tudo que não presta, é perseguido. Eu estou falando desses. Esses dias estão sendo abreviados para que ele não sinta a dor da injustiça, para que ele não continue morrendo de fome, sede de justiça, como disse o Senhor, porque ele vai ser farto, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Quantas vezes você chora sem compreender que está passando tudo isso por causa do Senhor, por causa da palavra de Deus? Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados sois vós, quando os homens mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, disse ele. Exultai, folgai, porque grande é o vosso galardão no céu, disse o Senhor. No céu, não é aqui, como estão ensinando por aí, é no céu. Então, para que isso chegue logo, é necessário que esses dias também sejam abreviados. A dor é grande na alma muitas vezes. Às vezes você escapa a perseguição em casa, chega na igreja, começa outra por aquele irmãozinho que se diz crente não é. Às vezes até o ministro que está ali te persegue. Você sai dali, vai para a faculdade ou para a escola, mais perseguição, para o trabalho, puxa o teu tapete, é luta 24 horas. Sabe como é que chama isso? Perseguições, que disse Jesus, perseguições, que disse Paulo. Todos que quiserem viver piamente com o Senhor Jesus sofrerão perseguições, disse o apóstolo Paulo, ele escreve assim. E as perseguições vão aumentar. O diabo não quer que você seja arrebatado. E para isso, ele vai insistir contra você. Ele vai usar tudo que ele puder. Ele vai usar os teus mais chegados, os teus amigos, os teus irmãos, para você sair da igreja. Os teus entes queridos, para você sair de casa. Porque os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Desgosto na família, em todo lugar, para você desistir do reino dos céus. Desgosto na família às vezes, ou então na igreja, de você orar pela pessoa e a pessoa te perseguindo, e você orando por ela, abençoando, e ela te perseguindo, te amaldiçoando. E você diz, Deus, eu vou desistir, eu não aguento mais. O diabo quer que você desista. E Deus sabe do teu sofrimento. Ele abrevia os dias, que é para chegar logo o arrebatamento. Por isso, só mais um pouquinho, e o que está para vir virá. E não tardará, não vai tardar. Vai chegar o arrebatamento, vai chegar o momento em que tu vai pular de alegria, lá diante do trono do Senhor. Vai chegar o momento em que tu vai olhar para trás, e como registrou o profeta Isaías, onde está agora o contador das torres? Onde está agora o aferidor das medidas? Onde é que ele está agora? O apontador, cadê ele agora? Porque você estará longe das perseguições e das aflições. Os dias se passaram. Você saiu de grande tribulação. É isso que diz Apocalipse. Portanto, é necessário que esses dias agora passem velozmente. E graças a Deus por isso. Porque agora é tempo de nos refugiarmos a cada instante no Senhor. Quando te perseguirem aqui, corre para dentro do Senhor. Lembra do que ele disse ao discípulo, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Ele disse, em verdade eu vos digo, não acabarei de percorrer todas as cidades de Israel, sem que antes venha o Filho do Homem. Olha que coisa linda. Então se prepara, se te perseguirem em casa, corre para os pés do Senhor. Te perseguiram na igreja, não sai do teu lugar não. Não sai da igreja não, corre para os pés do Senhor. Ora por quem te perseguiu, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para que seja chamado filho do vosso Pai que está nos céus. Então entenda que estas aflições, perseguições, também são sinais do fim do mundo, como já falamos anteriormente. Sinais da volta de Jesus, sinais da vinda do Cordeiro, para nos resgatar, para nos tirar do sofrimento. Agora, entenda, vamos dar continuidade ao dia de Gênesis para entendermos melhor. Aqui ele gerou moto contínuo. Começa agora a contagem de dias. Mas tem mais um outro pequeno detalhe. Não havia homem na terra. Então, como foram contados esses dias? Será que aí não se cumpriu os 1000 anos, ou 1000 dias, ou enfim, o que será que houve agora?
porque ninguém estava lá com Deus para dizer quantos dias tiveram do quarto para o quinto dia. Só foi começado, dada a largada. Foi dado o ponto de partida no cronômetro do tempo. Como eu costumo dizer, nasceu o moto contínuo. Nasceu a contagem de tempo. Eu diria que Deus aqui está criando a eternidade. Criando o contínuo tempo e separando da eternidade. Porque Ele é eterno. Ele estava aqui, onde Ele está, a eternidade está ali. Quem está em Cristo é eterno. Não morre mais. Então Ele estava criando agora a contagem de tempo. E o homem é criado para não morrer. Vamos já entender, hein? Vamos lá. E disse Deus, lá vai, produza águas, abundantes répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Engraçado, as aves vieram das águas. Veja que Paulo diz, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, que uma é a carne dos peixes, das aves, dos animais e do homem. As carnes são diferentes. Uma é tirada da terra, nossa carne, de certos animais, que nós vamos ver em seguida, é tirado da terra, mas a carne dos peixes e das aves, elas são tanto parecidas. A carne de frango com a de peixe parece muito. As aves e os peixes, eles vieram então das águas. Engraçado que eles nascem das águas e reproduzem na terra. Isso leva os cientistas a ficar louco a ponto de dizer que toda a vida veio do mar e que depois o troglodita, não é? Primeiro o macaco, etc. Enfim, é só loucura. Não houve jamais essa ligação de homem e o macaco produzir homem produzir macaco. É impossível. Viu? Senão de vez em quando nascia um macaquinho de uma mulher ou nascia um homem de uma macaquinha. E não existe, infelizmente, né? Ou felizmente, graças a Deus. Infelizmente, para quem sustenta essa teoria maligna de Darwin, né? E outros que não têm o que fazer, não são ateus, são à toa. Mas vamos ao que nos interessa. E foi à tarde e amanhã, o dia quinto. Então, agora, mais um dia que não sabemos a contagem e o tamanho dele. Se ele foi abreviado, se ele foi extensivo, se ele foi um dia de 1000 anos, de 24 horas, não sabemos. Deus pode criar qualquer coisa em um segundo. Em um segundo. E pode criar uma coisa tão mínima, tão efêmera, tão pequena, tão insignificante em 1000 anos. Quanto tempo demora para surgir um diamante, para surgir uma pedra preciosa, para se formar o ouro, enfim. Isso tudo ele tem o seu tempo determinado em cada propósito. Você conhece a palavra de Deus, não é? Vamos em frente. E disse Deus, produz a terra, alma vivente. Agora são os animais terráqueos, né? Alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas fera da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e disse Deus, viu Deus que era bom, não é? E viu Deus que era bom, e foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Agora Deus vai descansar do seu trabalho, como ele mesmo disse. Entenda uma coisa, o que quer dizer agora que ele cria o homem, então a partir do homem começa a contagem. Não sei se você sabe, mas a medida metro, ela é tirada do homem, do corpo do homem. E ela é a unidade básica, como se o homem fosse o centro do universo. Como não? O homem é o centro do universo. Por isso Deus escolheu o homem para ser templo
do seu Espírito Santo. Muito bem. Então agora começa a determinação de tempo, de contagem, em que o homem vai determinar o tempo. Porque o homem vai contar os seus dias. Aí começa as contagens. De sorte que ninguém fala quantos anos tinha Adão quando Deus criou Eva. Nem quantos dias ele tinha. Ou se foi no mesmo dia, porque aqui diz que é o mesmo dia, mas é dia de Gênesis. Era o 6º dia ainda. Quando Deus criou o homem, criou a mulher. E esse 6º dia demorou quanto tempo? Não sei te dizer. Porque agora começa a contagem. Eu diria que esse 6º dia, ele vai terminar no dilúvio. E por isso eu não sei te dizer o tamanho dele. Só sei que de Adão, da contagem de Adão até o dilúvio, é 1656 anos. Então será que esse dia de Adão para trás, quantos anos tiveram mais? Porque aí encerrou esse dia. Agora vamos compreender mais uma coisa. Como eram esses dias contados no dia de Adão? Porque ninguém sabia a idade de Adão. Eu não vejo em nenhum lugar da Bíblia Adão cortando um bolo de aniversário junto com a Eva. Eu não sei se Adão foi criado nesse dia, quarta-feira, e a Eva na quinta, ou na sexta, ou no sábado. Eu estou me dizendo os dias dentro do dia. Porque era assim que eu poderia ver e contar. Então, como seria isso? Porque a Bíblia nos diz, dentro desse 6º dia, porque o 6º dia aqui não fala que encerrou, porque no 7º Deus descansou, mas aí foi Deus. Deus está no outro plano de tempo. Ele está na eternidade. A minha Bíblia diz que Deus é o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Aleluia. Ele habita lá, nós aqui. A Bíblia, o próprio Jesus diz, eu sou de cima, vós sois de baixo. E para onde eu vou, vós não podereis ir. Ele está dizendo o quê? Ele habita na eternidade. Nós habitamos aqui no moto contínuo. Então, dentro desse moto contínuo estava a contagem de dias. E esses dias agora, que no caso é o 6º dia, aqui não diz, só diz que Deus criou o homem e foi à tarde e amanhã o 6º dia. Pronto. Mas não diz que ele terminou aí. Porque, cadê o restante? Senão ele diz, começou o 7º, Adão agora vai descansar. Não, Deus descansou, mas Adão não. Adão vai trabalhar no paraíso. Ele cuidava do jardim. Deus chama Adão, traz os animais todos, imagina o trabalho, para ele colocar o nome em todos eles. Ele cultivava o jardim do Éden. Ele era paisagista, não era troglodita, como dizem por aí, filho de macaco, sem entendimento, um ogro que não sabia falar, não sabia escrever, como diz no início da escrita. Não. Ele sabia tudo isso aí. É tanto que, eu só não sei te dizer que idioma ele falava. Porque depois da Torre de Babel muda-se tudo. Porém, Adão falava com Deus, Adão sabia explicar, sabia pôr nome nos animais. E diz que esse mesmo nome continua hoje. Muito bem, agora vamos compreender mais uma coisa. Se esse dia não acabou, deu continuidade, porque Adão estava na terra e o dia não acabou, que é dias de Gênesis, é dia de Deus, então Adão agora começa a contar os seus dias dentro desse dia. E Adão, diz a Bíblia, só cita Adão agora, a idade de Adão, quando nasce os seus filhos depois de Abel, depois de Caim. Caim mata Abel, e ninguém conta nada quantos anos tinha Caim, quantos anos tinha Abel, quantos anos tinha a Eva, quantos anos tinha o Adão. Ninguém sabe quantos anos os 4 tinha. De repente o Caim mata o Abel e só fica os 3 novamente. Mas tinha filhas já. Muito bem. E logo em seguida, quanto seriam os anos deles? Ninguém fala. Só vai citar novamente. Quando nasce Sete, é o próximo filho dele, filho homem. Quando nasce Enos, então diz que quando este nasceu, Adão tinha exatamente 130 anos. Agora começa a contagem dos anos de Adão. Mas a partir dos 130? Sim. Ninguém sabe mais antes. Eu não sei, eu não vejo Adão com 70, com 80, com 30, com 20. A Bíblia não cita nada, só cita Adão com 130. Depois nós encontramos Adão morrendo aos 930.
Então, quanto tempo demorou esse dia de Adão? Muito bem, vamos lá, ao que nos interessa agora. Esse dia continuava e vamos compreender agora o que acontece com esses dias quando eles são abreviados. Vamos pegar uma história. Conta-se que dois cientistas na NASA, um cristão, outro não, discutiam a respeito desses dias, e não só dos dias, mas da veracidade da palavra de Deus. Então conta-se que um disse ao outro: olha, por isso eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia não é a verdade. E o outro responde para ele, o interlocutor: por que você diz não é a verdade? Ele diz: porque nós sabemos que falta um dia na história que está perdido, e nós não sabemos. Sim, então leia na Bíblia. Procure. Está tudo na Bíblia aí. O dia que nós perdemos, sim, está na Bíblia. Eu vi sobre os dias de Gênesis. Não, leia toda a Bíblia. E ele começou a ler. E quando chegou nesse assunto que vamos abordar agora, que é Josué capítulo 10, diz que, lá vai, hein? Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Muito bem. Quando o cientista chegou aqui, procurou o outro e disse: olha aqui, eu não disse para você que a Bíblia não é a verdade? Ele disse: por quê? Olha o que está escrito. Nós sabemos que falta um dia na história. E aqui diz que o sol não se pôs por um espaço de quase um dia inteiro. Por que a Bíblia não é correta? E não diz por um dia inteiro. Ela diz quase. Quase, é uma coisa incompleta, incorreta. E nós sabemos que nós temos o dia completo perdido na história. Já fizemos os cálculos. Pelas lunações, etc, etc. Já descobrimos isso. Muito bem. O outro olhou para ele com um sorriso e disse: continue lendo a Bíblia, você não acabou ainda. Você está em Josué. Continue. Depois você vai descobrir onde está o restante. E ele vai em frente, continua lendo. E entra nesse assunto que nós vamos entrar agora. Isaías capítulo 38, verso 1. E naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e eu defenderei esta cidade. E isto te será por parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que eu farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Olha as colocações bíblicas, elas são bem específicas. Elas são bem diretas. Ela fala dos graus do relógio de sol de Acás. Quando diz em Josué que o sol não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro, olha como Deus é correto, perfeito nas colocações. Quando ele diz quase, ele estava levando em consideração uma partícula de tempo do dia que ficou faltando.
Ele só não revela. E nós nunca descobriríamos se não lêssemos essa outra parte que eu acabei de ler. Agora nós descobrimos quanto faltava no dia de Josué. Naquele dia de Josué, o sol parou. Isso é um desafio para a ciência. Os cientistas leem isso aqui e dizem que nós somos loucos em acreditar numa coisa dessa. Não havia como o sol parar, e nem tem como o sol, a lua, estrelas parar, a terra parar. A palavra que eles têm é a seguinte: se a terra brecar na velocidade que ela está e parar a terra, de sorte que pare lua e pare sol, como está escrito na Bíblia, haverá uma espécie de uma avalanche que vai varrer tudo que está na face da terra. É como se você estivesse num caminhão e ele estivesse correndo a 120 numa rodovia e de repente ele estivesse carregado também com coisas pesadas, com várias geladeiras, e ele brecasse imediatamente, o seu motor travasse, ele brecasse ali, raspasse todos os pneus no asfalto, ele brecasse bruscamente, essas geladeiras, esses pesos que tivesse em cima, voariam todos. Assim também a terra, tudo que está em cima voaria de cima da terra, como se fosse um forte vendaval que varreria tudo que está em cima. Isso é impossível acontecer. É loucura pensar, acreditar que a terra parou, que o sol parou, que a lua parou. É impossível. Mas, para Deus, nada é impossível. E ele prova que ele fez isso através da ciência descobrir que há um dia perdido na história. Então a ciência, descobrindo isso, sabe da veracidade da palavra de Deus, que ele é verdadeiro, que a Bíblia é verdade. Então aquele cientista acaba de ler e diz: olha, eu achei. Quando ele diz eu achei, ele chegou em Isaías. Diz que tal agora? Ele ficou perplexo diante do outro. Ele glorificava a Deus, porque ele havia descoberto, até porque descobriu também o quanto faltou. Como se Deus dissesse: você quer saber quanto faltou? E que eu sou correto? E que eu conto os dias também, as horas, os meses e anos? Você lê em Apocalipse, solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates, preparados para a matança dos homens naquele dia. Ele fala até a porcentagem dos homens, ainda diz: para o dia, hora, mês e ano. Eles estão amarrados, preparados para o dia, hora, mês e ano. Então, quando chegar a hora certa, o dia certo, o ano certo, eles serão soltos. Veja, sabe lá quantos 1000 anos eles estão amarrados. Mas só podem ser soltos naquele dia. Então, Deus tem as contagens de tempos determinados. Há um tempo determinado para cada propósito. Então, vamos analisar. Ele volta atrás, o relógio de sol de Acais. Eis que farei a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Você sabe o que quer dizer 10 graus atrás no relógio de sol? Exatamente 40 minutos. E eram esses 40 minutos que estava faltando, quer dizer, quase 1 hora faltava no dia de Josué. E Deus, para não dizer, para não colocar na Bíblia que foi um dia inteiro, ele falou a verdade, ele coloca quase um dia inteiro. Meu Deus, que relógio é esse que faz medir a coisa dessa forma? Porque se naquele momento parou o sol, parou a lua, parou tudo, que relógio vai marcar isso? Mas aí onde eu quero chegar com você, para nós concluirmos isso aqui. Aqui está a explicação dos dias abreviados. É claro que naqueles dias, ninguém ali em Israel, e muito menos dos opositores na guerra, tinha um relógio de pulso no braço. Mas se tivesse, ele continuaria. Mas o sol estava parado. Ele continuaria, mas o sol estava parado. Ninguém entendia o que estava acontecendo. O sol parou, a lua parou, como ele ordenou, então ele parou o sol e a lua. Até então se acreditava que o sol girava em torno da Terra. Você sabe da briga do Papa com o grande Galileu, né? Por causa disso. Eles achavam que um girava em torno do outro. E aqui eles pensavam também. Mas quando Josué diz,
para o sol ali. Ele estava determinando o local onde ele queria que parasse para que ele se vingasse dos inimigos. E determinou o lugar onde a lua devia parar para ela não continuar, para não brilhar nada ali, porque se escurecesse ali o tempo, o povo saberia se esconder nos lugares que Josué ali não conhecia. Então, a luz do dia era melhor para guerrear. E ele determina que pare. Então, imagine, a guerra travada. Um dia é 12 horas. Se ele parou no meio do céu, então ele não se apressou por quase um dia inteiro. Então, veja que aquela paradinha dele ali, até se pôr, levou quase um dia inteiro. Então, aquilo ali foi o quê? Um dia com um dia e meio. E mais alguma coisa. Porque ele esticou. Então seria para nós. Mas quando se faz a contagem com Deus, a contagem dá quase um dia inteiro. Tremendo o nosso Deus. É tremenda a sua palavra. Então veja, Deus hoje pode fazer você enxergar tudo como está enxergando, mas não é como você vê. A Bíblia diz, Pedro escreve na sua carta, diz, pela fé, nós entendemos que os mundos são feitos de coisa não que são aparente. Pela fé nós entendemos. Escritor da carta aos Hebreus, mesma coisa. Nós vemos pela fé. E entendemos que os mundos, ele fala os mundos. Quando ele fala os mundos, ele não está falando apenas de planetas, coisas semelhantes. Ele está falando de tempos também. Mundo antediluviano, mundo presente, mundo futuro. Não são feitos da forma que são. Os planetas não são feitos da forma que a gente vê, que aparecem aos nossos olhos. Então, só pela fé nós podemos entender essas coisas. Assim também, esta situação aqui, você só vai poder entendê-la pela fé. Só vai poder compreender pela fé. Você pode estar vivendo hoje e dizendo, pastor, nesse momento são exatamente X hora. Como você me garante que é esta hora? Por quê, pastor? Porque você não está com o relógio de Deus. O relógio de Deus é quem determina. É o relógio de Deus que conta esses tempos. É Ele quem faz agir. Quem sabe o dia de hoje passou em 1 segundo e você está pensando que ele levou 24 horas. Quem sabe o mês passou em 1 hora e você pensa que ele passou em 30 dias, ou 31 dias, ou 28 dias. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aí está a resposta. Então, como você me garante que o dia de hoje demorou 12 horas? Do nascer do sol ao pôr do sol, você não tem como garantir, ninguém tem como garantir. Ele nos colocou aí, Ele faz conosco o que Ele quer. Ele diz, filho do homem, desce até a casa do oleiro, que eu vou falar contigo lá. E quando ele desce, ele vê o vaso sendo quebrado. E aquele vaso quebrado, o oleiro quando viu que se quebrou, ele não gostou de ter se quebrado. Ele não queria, foi um acidente. O que ele faz agora? Ele acaba de quebrar o resto e depois ele amolece, não é? E faz um outro vaso. Aí depois que ele faz tudo isso, Deus volta e fala novamente com Jeremias e diz, assim diz o Senhor, eu faço desse jeito com vocês também, ó casa de Israel. Quebro e faço de novo. Você nem percebe. A cada dia você passa por uma luta. Ele te quebra, faz de novo e você não percebe. Você vai para a cama, fica acamado, fica doente. Você acha que não vai mais nem se levantar. Parece que as forças te acabam. Daqui a pouco ele te levanta de novo. Ele desfaz, faz outra vez. Ele assopra, ele refaz. Ele é o Senhor. Você não sabe o que aconteceu de ontem para hoje, nem o que vai acontecer para amanhã. Ele pode nos pegar, como eu costumo dizer, colocar esse mundo dentro da cabeça de um alfinete, ninguém sabe nem dizer, nem vai perguntar para ele o que ele fez, porque o próprio Nabucodonosor já tinha determinado, escrevendo pela sua pena, dizendo, ele opera com o exército do céu, e quem lhe dirá que fazes? Não tem como perguntar. Ele diz através do profeta Isaías, ai dos cacos,
entre os cacos. Quem é aquele que diz ao seu pai: por que geraste? O que fazes? Nós somos como caco, entre os cacos. O que quer dizer isso? Quebrado. Ele refaz, ele dissolve, refaz outra vez, e nós começamos tudo de novo. Querido, ele diz: tu reduz o homem à destruição e diz: volvei, filho dos homens. É tremendo o nosso Deus. Não sabemos quantas horas estão tendo os dias mais. Pode ser que estejam tendo apenas 10 horas. Pode ser que esteja apenas 8. Pode ser que 3 horas somente cada dia. E você acha que ainda é 12 horas. Nós contamos no relógio das 12 horas. Mas essas horas, nós não sabemos se elas já se reduziram a minutos. Porque o relógio de Deus está passando rapidamente. Os dias estão sendo abreviados. Nós já percebemos, as crianças estão percebendo. Meu Deus, já acabou as férias, criança diz. Você sai de férias no trabalho, daqui a pouco já tem que voltar rapidamente. Você nem sabe como foi. Preste atenção que hoje é quarta-feira. Parece que já está chegando o fim de semana. Amanhã é quinta e logo em seguida é sexta, sábado e domingo, fim de semana de novo. Quando chega segunda, parece que está começando a semana. Mas quando chega a terça, parece que está na metade. Na quarta você já enxerga o fim de semana. E assim está passando tão rápido como nunca se passou. Sabe o que é isso? Esses dias estão sendo abreviados para a nossa subida, para o nosso preparativo. Deus sabe quanto dói em nós. Ele cuida de nós, tem amor por nós, sabe que as lutas são grandes, difíceis para nós suportá-las, para nós vivê-las todos os dias, para nós estarmos de pé diante dele. Ele, sabendo disso, ele abrevia os dias, contando conosco, porque somos igreja e temos o Espírito dele. Na grande tribulação, ele vai abreviar muito mais, de forma tal que se ele não fizesse isso, disse Jesus, não escaparia carne alguma. Portanto, querido, fique atento para os acontecimentos, esses grandes sinais do fim do mundo que ninguém está percebendo, estão abreviados, estão diminuídos os dias. Você percebe no dia a dia, você sai para trabalhar de manhã, daqui a pouco é hora de voltar. Parece que nem dá tempo fazer nada, é hora de dormir para acordar cedo de novo. Você sai do culto já pensando, tem que acordar amanhã cedinho, porque eu tenho que estar de pé, tenho um compromisso. Está voando, está rápido. Isso é o Senhor dizendo que a nossa redenção está próxima. É os dias abreviados. Graças a Deus por isso, porque podemos nos alegrar e saber que Ele está voltando, está cumprindo tudo que Ele determinou, tudo que Ele falou que aconteceria. Assim também, eu sei que muitos estão apenas preocupados com as promessas. Fica tranquilo, que o que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Mas acorda, porque após o cumprimento, vem lutas novamente. O importante é a volta dele, que é a coisa mais linda e mais deliciosa que nós podemos desejar, como desejavam os apóstolos no passado, como desejavam os profetas. Esteja desejoso, como disse Paulo, a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam, quer dizer, desejam, querem a vinda do Senhor, que é a nossa maior alegria. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.